Olá, sejam bem-vindos ao canal do CSD Inglês. Essa é a segunda entrevista que eu faço com Virgínia Chaves, neurocientista, especialista em neurociência da aprendizagem. E nesse nosso segundo vídeo vamos conversar sobre a relação entre atenção e aprendizagem. Virgínia, muito obrigada mais uma vez por essa série de entrevistas que você está concedendo aqui. Conta um pouquinho para a gente sobre essa relação entre atenção e aprendizagem. Certo. Obrigada, Selene, mais uma vez. Então, vamos lá. Atenção, né? No último vídeo a gente conversou que existem alguns elementos que são base, né, para o processo de aprendizagem, e a atenção é um desses elementos. E é uma coisa que a gente sabe o que é intuitivamente também, mais uma vez, mas que, na verdade, é um envolvimento e uma ativação de áreas específicas do cérebro, para que você tenha diferentes tipos de atenção, inclusive. Né? Então, a gente tem uma atenção ali mais focada, ela tem níveis de intensidade, ela pode estar mais abrangente ou mais focada, né? Então, assim, a atenção ela tem diversos aspectos, e quando a gente sabe desses aspectos, e quando a gente sabe como sustentá-la, né, a gente consegue usar, mais uma vez, isso a nosso favor. Né? Então, do ponto de vista assim, mais geral, sem atenção a gente não consegue colocar nada para dentro do cérebro, né? Sendo bem clara, né? Se eu não presto atenção em alguma coisa, aquela coisa não entra. É como se ela não existisse, dependendo do quanto que eu prestei atenção. Né? E a gente passa por isso de vez em quando a gente está muito focado em alguma coisa e acontece alguma coisa assim ao redor, você está tão focado naquilo que você nem percebe que às vezes caiu um objeto, fez um barulho e você nem percebeu. Então aquilo literalmente passou despercebido para o cérebro. Né? Quando a gente traz isso para um processo de aprendizagem, né, para uma aula, um momento de estudo principalmente, se a gente não tenta criar mecanismos não só para manter essa atenção, mas para perceber quando ela está indo embora, às vezes você passa lá 5 horas estudando, essas horas não foram eficazes, porque você não conseguiu perceber se o seu foco atencional estava pleno, você não percebeu quando essa atenção estava começando a se esvair, e você não fez as manobras para conseguir mantê-la. Né? Então, acho que é muito comum, eu ouço isso dos meus alunos com frequência, que professora, eu não sei o que aconteceu. Eu passo horas estudando, eu fico lá, enfim, trancada no quarto, tal, e não consigo ter bons resultados, né? Qual é a qualidade dessa sua atenção? Você sabe o que é, você sabe quando você está focado, quando não está, né? Você tem muitos elementos ali competindo com o seu foco atencional, por exemplo, né? A atenção, ela se comporta de um determinado jeito, então tudo isso precisa ser levado em consideração. Existem questionários que a gente faz com os alunos para que eles consigam criar consciência do processo atencional. Existem exercícios para trabalhar isso, enfim. Então, é literalmente uma área de estudo dentro da neurociência a atenção. Sim, sim. E por quanto tempo é possível sustentar esse processo de atenção a uma atividade, por exemplo, como assistir a uma aula ou um momento de estudo sozinho? Por quanto tempo a atenção é sustentável? Certo. Então, se ela se é para pensar numa atenção sustentada, contínua, ela se sustenta num determinado nível muito pouco tempo, né? Porque gasta muita energia. Você estar plenamente atento, para quem não treina isso, é um gasto energético grande para o cérebro. Tá? Você sustentar ali é uma coisa, a gente se sente cansado, né, depois de uma prova ou uma aula assim, que são muito complexas, você fica esgotado literalmente, né? Você se sente exausto depois, porque gasta energia de verdade. Existem treinamentos, exercícios para que você torne isso cada vez menos dispendioso energeticamente, fato, mas para quem não faz nada disso, já é um processo com gasto energético alto. Então, assim, existe uma curva, inclusive, de atenção, né? E ela é baixa, assim, 15 minutos, né, por exemplo, vai começar a assistir uma aula, 15 a 20 minutos, isso muda com a faixa etária, né? Estou falando aqui da média de um adulto, você já começa a ter uma perda desse foco atencional. E aí, quando eu falo que é um processo que tem que ser trabalhado em conjunto, professor-aluno, por quê?
Sabendo disso, o professor já vai criar as estratégias dele para que ele consiga trazer elementos que puxem esse foco atencional do aluno, né, de tanto em tanto tempo. Em paralelo, o aluno, sabendo também que esse tempo de atenção focada é curto, ele mesmo passa a se perceber. Opa, tô aqui começando a viajar. E ele também vai ter os elementos dele, as estratégias dele para conseguir voltar. Se isso casa bem entre aluno e professor, e aí por isso que eu falo que é importante que isso aconteça em paralelo, a coisa flui muito melhor. Essa atenção ela não vai ficar sustentada o tempo inteiro, mas ela vai ter pequenas quedas e aumentos, sabe? Cai um pouquinho, ele percebe e volta. O professor percebe que está caindo a atenção da turma, ele faz uma coisa, volta todo mundo. Então você mantém aquilo, não vai ser um platô, mas você mantém aquilo muito mais lá em cima do que seria o normal. Né? O que torna a aprendizagem muito mais eficiente, né? Os estudos muito mais eficientes, né? Muito mais eficientes, porque se você consegue manter um nível de atenção, né, sustentada, mesmo que com pequenas quedas, enfim, a probabilidade de que tudo aquilo que você está processando seja guardado é maior. Né? Então, vou dar um exemplo. Se a gente está fazendo uma atividade, né, e está dividindo a atenção com alguma outra coisa, então eu estou estudando, mas eu estou ali de olho no celular. No momento em que você vai olhar para o celular, você deixou de focar a atenção para o que você estava lendo. Parou. Né? Não continua. Você fragmentou o processo. Partes daquele momento ali em que você está estudando e tentando colocar informações para dentro ficaram perdidas, porque você alternou sua atenção de uma coisa para outra. E quanto mais elementos você inserir nesse processo de alternância, mais fragmentado vai ficar o input, né, para o cérebro. Mais fragmentado vai ser esse bloco de informações que você está jogando para dentro. E aí depois para o cérebro pegar todos aqueles fragmentos, né, processar e tentar fazer uma coisa única que faça sentido, fica muito difícil. Então, né? Essa coisa da multitarefa não é muito recomendável, né? Não, a gente até é multitarefa, porque a gente consegue executar funções simultâneas, mas quanto mais quantidade, né, de tarefas simultâneas, menos atenção você joga em cada uma delas. Então, é o oposto do que a gente chama de estado de fluxo, por exemplo. Existe um estado mental, que é o estado de fluxo mental, que é um momento em que você consegue atenção máxima, foco máximo, com um gasto de energia mínimo. Normalmente acontece quando você está fazendo coisas que você gosta, né? Então, quando você está estudando uma matéria que você gosta muito, então tem uma carga ali de recompensa para você, porque você tem prazer em fazer aquilo. Esses estados, eles não se sustentam muito tempo, isso vai depender também de treino, do que você está fazendo, do seu engajamento na atividade, mas eles existem, né? Não é uma coisa só para profissionais, eles existem enquanto você está estudando matérias da escola ou do seu curso, por exemplo, né? Mas é quando você consegue ter um máximo ali de fluxo mental, e é o foco da atenção em uma coisa só. Não é você fazendo, peraí, celular, Messenger, nossa, eu ia falar MSN, não sei onde veio isso de 20 anos atrás, né? Instagram, WhatsApp, né? Enfim, não dá. Você fica alternando o foco atencional em várias coisas e a eficácia da sua atenção vai diminuindo cada vez mais. Você literalmente divide, né? Alterna a atenção para cada uma dessas coisas. Sim. E, Virgínia, você falou que existem algumas formas, algumas estratégias para otimizar a atenção na hora de estudar ou na hora de assistir a uma aula. Você pode dar algum exemplo para que a gente entenda como que isso pode ser concretizado? Sim, eu acho que a primeira dica é essa: evitar multitarefas no momento do estudo e da aula também. É que a aula acaba sendo uma coisa mais controlada, né? Porque você tem ali a presença do professor e o professor direciona bem como é que as informações vão ser trocadas. Mas é principalmente no momento do estudo em casa, né, que o aluno precisa ter noção desses pontos. Então, dependendo da quantidade de estímulos do ambiente, aquilo vai dificultar o processo. Né? Às vezes você acha que não vai ter problema, mas se toda hora entra alguém no quarto, ou na sala, ou no ambiente em que você estiver, né? Ou se
você tem muita coisa, muito estímulo visual, e aí, de novo, a gente foca na questão do autoconhecimento, porque eu sei o que é over para mim, sabe? Eu sei o que é muito, o que vai me atrapalhar, o que não é, a quantidade de estímulos. Se eu sou uma pessoa mais que tendo a me deixar levar mais por estímulos visuais, não vai ser muito legal eu estudar num ambiente que esteja lotado de coisas, né? Se eu sou uma pessoa que trabalha melhor estímulos auditivos, quanto mais estímulos auditivos competindo com o que eu estou fazendo, pior. Então, é muito do se conhecer, de quais são as formas mais tranquilas de você obter informações e tentar não colocar elementos que vão competir com essas formas, né? Então, esse é um primeiro ponto. E aí eu acho que uma segunda dica, que também passa por um autoconhecimento, é eu saber o que estimula mais a minha atenção. Eu vou dar um exemplo meu, né? Que é o seguinte, eu tenho uma facilidade de focar em textos lidos, né? Tô ali com uma coisa escrita, eu tenho facilidade para leitura. Me dá 5 minutos de podcast, eu fico, minha atenção vai e volta, eu tô ouvindo a pessoa falar, tô pensando na lista de compras, etc. Isso é algo meu. Eu desenvolvi ao longo da vida, né, estratégias que otimizaram mais a questão da leitura. Então, eu, por exemplo, se eu tiver a oportunidade de ver um vídeo legendado, eu vou na legenda, em vez de ouvir. E eu consigo, por exemplo, dar um fast forward ali, porque eu tô lendo, sabe? Mas isso funciona para mim. Pessoas que têm uma facilidade maior de processar a questão auditiva, se forem fazer algo assim, não vai funcionar, né? Então, se conhecer, saber o que é mais fácil para manter a sua atenção e investir naquilo. Acho que é a outra dica. Em vez de ficar tentando ali forçar formas de estímulos que não são as mais adequadas para si. Né? É claro que isso vai ter uma relação com o tipo de disciplina que você está estudando, porque ainda tem esse ponto. Né? Eu não vou estudar matemática da mesma forma que eu estudo inglês. Então, existem as particularidades do tipo de informação que você precisa absorver. Né? Mas com relação à atenção, é você saber o que te promove um foco atencional mais facilmente e o que te faz desviar dele. E muito passa, como você tem falado assim no primeiro vídeo, agora muito passa por essa questão do autoconhecimento, né? Às vezes uma coisa que funciona para um colega não funciona para mim. Preciso entender quais são as minhas formas privilegiadas de prestar atenção, de segurar a atenção, de manter a atenção, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala sobre essa questão, a gente acaba caindo naquele ponto dos estilos de aprendizagem, né? E que normalmente eles são mal interpretados, o conceito é mal interpretado, né? A gente tem a capacidade de absorver informações por todas essas formas, todas, né? A questão é que a gente naturalmente desenvolve mais algumas delas do que outras ao longo da vida, sem perceber. Assim como eu fui com a leitura a vida toda, e assim, quando eu estava na faculdade, não foi lá que eu percebi que era a minha forma melhor. Até porque eu ainda não tinha ainda foco nessa questão de autoconhecimento para estudar. Né? Eu fui perceber isso depois. Mas naturalmente, inconscientemente, não sei, caminhos me levaram a desenvolver mais essa forma. Não é que eu não consigo utilizar as outras. E a questão é a seguinte: num momento de preparação para uma prova importante, não vai ser o momento em que eu vou querer estimular as outras, porque elas não vão vir facilmente. Então, se eu já consigo perceber quais são as formas que me deixam com foco atencional mais prolongado, numa preparação para o concurso, é essas que eu vou privilegiar e escolher na maior parte das vezes. Em outros momentos em que eu não tiver um concurso lá na frente em jogo, eu tento trazer uma multiplicidade aí de estímulos para desenvolver as outras formas de aprendizagem, né? Os outros estilos, na verdade, de aprendizagem. Mas se eu já parto do pressuposto de que um estilo para mim é mais fácil, eu vou focar nele se for adequado à disciplina que eu estou estudando. Nenhum problema. Aqui estilos, né? Caso alguém não saiba, acho que a Virginia está falando sobre visual, sinestésico, auditivo, né? Então ninguém tem só um estilo de aprendizagem, né? Todo mundo tem todos, mas a gente acaba desenvolvendo alguns ao longo da nossa própria vida acadêmica também, né? Uma certa forma preferencial, né? De fazer esse input, né? Exatamente. Então,
E, de novo, às vezes a gente passa uma vida inteira sem se dar conta de nada disso. E às vezes a gente lamenta lá na frente, né, resultados que a gente não alcançou, não teve, e que teriam sido mais facilmente alcançados se a gente levasse tudo isso em consideração, porque, na verdade, a gente aprende o tempo inteiro, né, Selene? A gente está aqui falando sobre questões conceituais, mas as nossas vivências, nossas experiências, tudo isso forma um grupo de informações que o cérebro vai processar em conjunto. Sim. Né? Então, se a gente passa a prestar atenção nessas coisas todas, né, e aí a gente passa por uma metacognição, a gente consegue ajustar e alinhar melhor essas etapas e consegue alcançar performances superiores, né? Sim. E muito legal essa conversa que a gente está tendo sobre essa questão do auditivo, do visual, etc. Porque no próximo vídeo, né, na nossa próxima entrevista, a gente vai falar um pouco sobre o papel dos sistemas sensoriais, do sistema motor, nessa questão da aprendizagem. Então, a gente aguarda você no próximo vídeo para conversar um pouco mais sobre neurociência da aprendizagem. Até lá!